Já alguma vez olhou para a sua despensa, cheia de latas, e se perguntou se o que lá está dentro está realmente a ajudar ou a prejudicar a sua saúde? A conveniência dos alimentos enlatados é inegável, especialmente naqueles dias em que a energia já não é a mesma de antigamente e cozinhar uma refeição do zero parece uma montanha para escalar. Mas e se eu lhe dissesse que algumas dessas latas, que parecem tão inofensivas, podem estar silenciosamente a sabotar a sua saúde, a aumentar a sua pressão arterial, a enfraquecer os seus ossos e até a afetar a sua memória? É uma realidade dolorosa pensar que, ao tentar facilitar a nossa vida, podemos estar a encurtá-la ou a diminuir a sua qualidade. O segredo não está em banir todas as latas, mas em saber distinguir os tesouros dos venenos. Neste vídeo, vamos abrir a tampa deste assunto de uma vez por todas. Vamos desvendar os 5 piores alimentos enlatados que deveria evitar a todo o custo. E, mais importante, os 5 heróis enlatados que deveria incluir na sua alimentação diária para uma saúde de ferro depois dos 60. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista de bons é algo que muitos de nós ignoramos, mas que pode ser uma peça fundamental para uma mente mais afiada e um coração mais forte nos seus anos dourados. Vamos começar por algo que, infelizmente, é muito comum encontrar nas despensas e que representa o pior da comida enlatada. Falo das salsichas em lata. Sim, aquelas salsichas tipo Frankfurt, que flutuam naquele líquido turvo. São rápidas, são baratas, e muitas pessoas cresceram a comê-las com esparguete ou num cachorro-quente improvisado. Mas a verdade é que depois dos 60 anos, este é um dos alimentos que deveria banir completamente da sua cozinha. Por quê? Em primeiro lugar, o sódio. Uma única lata pode conter mais de metade da dose diária recomendada de sódio. Para quem já luta contra a pressão arterial alta, que é uma preocupação para tantos de nós nesta fase da vida, comer estas salsichas é como deitar gasolina numa fogueira. Aquele inchaço nas mãos e nos pés que por vezes sente. O excesso de sódio é um dos grandes culpados. Mas não fica por aqui. Estas salsichas são feitas com restos de carne processada, cheias de gorduras saturadas da pior qualidade e, pior ainda, conservantes como os nitritos e nitratos. Estudos e mais estudos já associaram o consumo regular de carnes processadas a um risco aumentado de várias doenças, incluindo problemas cardíacos e até certos tipos de cancro. O corpo, com o passar dos anos, já tem mais dificuldade em processar estes químicos e em reparar os danos que eles causam. Então, ao comer estas salsichas, não está a dar ao seu corpo os nutrientes de que ele precisa para se manter forte. Está a dar-lhe uma carga de trabalho extra, uma tarefa de limpeza tóxica que ele já não consegue desempenhar com a mesma eficiência. Agora, em vez deste desastre nutricional, vamos virar a moeda e falar do primeiro herói da nossa despensa. As sardinhas em lata, de preferência em azeite. Ah, as sardinhas! Em Portugal temos uma ligação quase poética com elas. E a versão enlatada é um verdadeiro superalimento. Ao contrário das salsichas, as sardinhas são uma fonte incrível de proteína de alta qualidade, essencial para manter a massa muscular que tendemos a perder com a idade. Um problema conhecido como sarcopenia. Manter os músculos fortes é crucial para nossa massa, para nossa mobilidade, para o nosso equilíbrio e para evitar quedas perigosas. Mas o verdadeiro superpoder das sardinhas está nos seus ácidos gordos ômega 3. O nosso cérebro é composto em grande parte por gordura, e o ômega 3 é o seu alimento preferido. Ajuda a manter as membranas celulares flexíveis, melhora a comunicação entre os neurônios e tem um potente efeito anti-inflamatório. Isto traduz-se numa melhor memória,
num menor risco de declínio cognitivo e até numa melhoria do humor. E não nos esqueçamos do cálcio. Como geralmente comemos as sardinhas com as suas espinhas minúsculas e moles, estamos a ingerir uma quantidade fantástica de cálcio, muito mais biodisponível do que muitos suplementos. Juntamente com a vitamina D, também presente nas sardinhas, este cálcio vai diretamente para os nossos ossos, ajudando a combater a osteoporose. Comer sardinhas de lata numa fatia de bom pão de mistura ou adicioná-las a uma salada simples é uma das trocas mais inteligentes e deliciosas que pode fazer pela sua saúde a longo prazo. O segundo alimento a evitar a todo o custo é a fruta em calda. Aquelas latas de pêssego, ananás ou salada de frutas que parecem tão doces e inocentes. São uma armadilha de açúcar. A fruta já tem o seu açúcar natural, a frutose. Mas para a conservar em lata, a indústria adiciona uma calda que é, na maioria das vezes, xarope de açúcar ou xarope de milho rico em frutose. Uma das piores coisas que podemos consumir. Uma única porção pode conter a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Depois dos 60, o nosso corpo já não gere o açúcar da mesma forma. O pâncreas pode estar mais cansado e a sensibilidade à insulina diminui. Consumir estas bombas de açúcar provoca picos de glicose no sangue que, ao longo do tempo, sobrecarregam o sistema, aumentam a inflamação em todo o corpo, desde as articulações até as artérias, e abrem a porta a diabetes tipo 2, ao aumento de peso, especialmente na zona abdominal, e a uma série de outros problemas metabólicos. É uma forma rápida de envelhecer por dentro. Pense nisto. Está a anular todos os benefícios da fruta ao submergi-la neste banho de açúcar. Em vez disso, qual é a alternativa inteligente e enlatada? O grão de bico. Sim, o humilde grão de bico. Uma lata de grão bem passada por água para remover o excesso de sódio da conserva é um tesouro nutricional. É uma fonte fantástica de fibra e proteína vegetal. A fibra é absolutamente essencial para a saúde digestiva, um problema que afeta tantas pessoas na nossa idade. Ajuda a manter o trânsito intestinal regular, prevenindo a obstipação, e alimenta as bactérias boas do nosso intestino, que são cruciais para o nosso sistema imunitário e até para a nossa saúde mental. A combinação de proteína e fibra também faz maravilhas pelo controle do açúcar no sangue. Ao contrário da fruta em calda que provoca um pico e uma queda abrupta de energia, o grão de bico liberta a sua energia lentamente, mantendo-o saciado e com níveis de açúcar estáveis durante mais tempo. Isto é vital para prevenir os desejos por doces e para manter a energia ao longo do dia. Pode adicioná-lo a uma sopa para enriquecer, juntá-lo a uma salada, ou fazer um prato clássico como bacalhau com grão. É versátil, barato e incrivelmente benéfico. Agora que já vimos como o açúcar escondido e as carnes processadas podem ser prejudiciais, vamos olhar para outro item muito comum nas cozinhas portuguesas, especialmente naqueles dias de pressa: as sopas em lata. A ideia parece boa, uma refeição quente e reconfortante em minutos. No entanto, a maioria das sopas enlatadas comerciais é um verdadeiro desastre, e o principal vilão é, mais uma vez, o sódio. Os fabricantes carregam as sopas com sal para realçar o sabor e para ajudar na conservação. Uma única lata de sopa pode facilmente ultrapassar a quantidade total de sódio que deveria consumir num dia inteiro. Como já falamos, para quem tem mais de 60 anos, a gestão da pressão arterial é uma prioridade de saúde. Um consumo excessivo e constante de sódio força o coração a trabalhar mais, aumenta a retenção de líquidos, sobrecarrega os rins e endurece as artérias, elevando o risco de ataques cardíacos e AVCs. Além do sódio,
Estas sopas são muitas vezes pobres em nutrientes. Os vegetais, quando existem, foram cozinhados a temperaturas tão altas e por tanto tempo que grande parte das suas vitaminas e fibras se perdeu. O que sobra é, na essência, água salgada com alguns espessantes, amidos e sabores artificiais. É uma refeição que enche o estômago, mas não nutre o corpo. Em vez desta armadilha de sódio, vire-se para um dos melhores e mais versáteis alimentos enlatados que pode ter: o tomate pelado ou em pedaços. Uma lata de tomate é a base para inúmeras refeições saudáveis e deliciosas. Ao contrário de muitos outros vegetais, o tomate torna-se ainda mais nutritivo depois de cozinhado e enlatado. Isto acontece por causa do licopeno, um antioxidante poderosíssimo que dá ao tomate a sua cor vermelha. O processo de aquecimento quebra as paredes celulares do tomate, tornando o licopeno muito mais fácil de ser absorvido pelo nosso corpo. E por que é que o licopeno é tão importante para nós? É um protetor incrível das nossas células contra os danos dos radicais livres. Tem sido extensivamente estudado pela sua capacidade de proteger a saúde do coração e, nos homens, pela sua forte associação a um menor risco de problemas na próstata. Ter uma lata de tomate na despensa significa que está a minutos de uma base para uma sopa caseira e saudável, onde controla o sal, um molho para uma massa ou um refogado para um prato de peixe ou frango. Procure sempre as versões sem adição de sal ou açúcar e terá em mãos um verdadeiro elixir da juventude. Passemos agora para o quarto item na nossa lista negra: as refeições prontas em lata. Falo daquelas latas de feijoada, rancho ou dobrada. A promessa de ter um prato tradicional português pronto em 5 minutos é tentadora, mas o preço que a sua saúde paga é altíssimo. Estas refeições são a tempestade perfeita de tudo o que há de mal. Níveis absurdos de sódio, gorduras saturadas de baixa qualidade, conservantes, intensificadores de sabor e uma quantidade mínima de nutrientes reais. São produtos ultraprocessados concebidos para serem hiperpalatáveis, ou seja, tão saborosos que é difícil parar de comer, mas que não oferecem quase nada de bom ao seu corpo. Pense nelas como o equivalente a fast food, mas numa lata. Consumir estes produtos regularmente contribui para a inflamação crônica, para o aumento do colesterol mau, para o ganho de peso e para uma sensação geral de cansaço e falta de vitalidade, porque o corpo está a gastar energia a tentar processar ingredientes que mal reconhece como comida. Em vez desta conveniência que o adoece, opte pela versão simples e saudável: o feijão enlatado. Feijão preto, feijão encarnado, feijão branco. São todos fantásticos. Tal como o grão de bico, o feijão é uma potência nutricional. É riquíssimo em fibra solúvel, que ajuda a reduzir o colesterol ao agarrá-lo no sistema digestivo e a eliminá-lo. Também é uma fonte excelente de proteína vegetal e hidratos de carbono complexos, que fornecem energia sustentada sem os picos de açúcar. Além disso, o feijão é carregado de minerais importantes como o potássio, que ajuda a contrabalançar os efeitos do sódio e a manter a pressão arterial sob controle, e o magnésio, que é vital para a saúde dos ossos, dos músculos e do sistema nervoso. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm deficiência de magnésio, o que pode levar a cãibras, insônias e arritmias. Uma porção de feijão é uma forma deliciosa de repor este mineral essencial. Lembre-se sempre da regra de ouro: passe-o bem por água corrente num passador para remover a maior parte do sódio da conserva. A partir daí, as possibilidades são infinitas. Pode fazer a sua própria feijoada saudável, controlando a gordura e o sal, adicioná-lo a uma sopa de legumes ou simplesmente servi-lo como acompanhamento.
é a prova de que comida de conveniência também pode ser comida de verdade. Chegamos agora ao nosso último par de alimentos, e este pode ser um pouco controverso, pois envolve um vegetal que muitos de nós gostamos. O quinto alimento a evitar, ou pelo menos a consumir com muita moderação, é o milho doce em lata. Agora não me interpretem mal. O milho em si não é um vilão como as salsichas processadas. No entanto, a versão enlatada tem alguns problemas. Primeiro, muitas marcas adicionam sal e açúcar à água da conserva para melhorar o sabor, transformando um vegetal relativamente saudável numa fonte desnecessária destes dois ingredientes que tanto tentamos controlar. Segundo, o milho doce, especialmente as variedades mais modernas, tem um índice glicêmico mais elevado do que a maioria dos outros vegetais. Isto significa que pode elevar os níveis de açúcar no sangue mais rapidamente, o que não é ideal para quem está a tentar gerir o peso ou a pré-diabetes. Muitas vezes, usamos o milho em saladas ou como acompanhamento, e ele acaba por deslocar outros vegetais mais densos em nutrientes e com mais fibra, como os brócolos, os espinafres ou os pimentos. Não é que nunca mais possa comer milho em lata, mas deve ler o rótulo com atenção, escolher versões sem sal ou açúcar adicionado e pensar nele mais como um amido, como a batata ou o arroz, do que como um vegetal verde. É uma questão de equilíbrio e de fazer escolhas mais nutritivas na maior parte do tempo. E agora, para o nosso último herói enlatado, aquele que prometi no início que poderia ser a chave para uma mente mais afiada e um corpo mais forte. Falo do atum em lata. Sim, o atum é um clássico, mas muitas vezes subestimamos o quão poderoso ele pode ser para a nossa saúde, especialmente depois dos 60. A principal razão é a sua extraordinária concentração de proteína de alta qualidade. Como já mencionei, combater a sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, é uma das nossas batalhas mais importantes. A proteína é o tijolo com que construímos e reparamos os nossos músculos. Ter músculos fortes não é uma questão de vaidade. É sobre manter a independência, conseguir levantar-se de uma cadeira sem ajuda, carregar os sacos das compras, brincar com os netos e, crucialmente, evitar quedas que podem ter consequências devastadoras. Uma lata de atum pode fornecer uma porção significativa da proteína diária de que precisa, de uma forma fácil e acessível. Tal como as sardinhas, o atum é também uma excelente fonte de ômega 3, essencial para a saúde do cérebro, do coração e para reduzir a inflamação. Ao escolher, opte preferencialmente por atum ao natural, em água, para uma opção com menos calorias, ou em azeite virgem extra, para beneficiar também das gorduras saudáveis do azeite. Evite o atum em óleo vegetal, que é geralmente de qualidade inferior. Há quem se preocupe com o mercúrio no atum, e é uma preocupação válida. No entanto, para a maioria das pessoas, consumir atum 2 a 3 vezes por semana é considerado seguro e os benefícios, especialmente do ômega 3 e da proteína, superam largamente os riscos potenciais. Pode optar por variedades de atum mais pequenas, como o gaiado, skipjack, que tendem a ter níveis mais baixos de mercúrio. Juntar atum a uma salada, a uma sanduíche de pão integral ou misturá-lo com feijão e legumes cria uma refeição rápida, saciante e incrivelmente nutritiva. Como pode ver, a sua despensa não precisa de ser um campo minado. Na verdade, pode ser a sua maior aliada para uma vida longa e saudável. Trata-se de fazer trocas inteligentes. Trocar as salsichas carregadas de químicos pelas sardinhas ricas em cálcio e ômega 3. Trocar a fruta em calda de açúcar por grão de bico cheio de fibra. Deixar de lado a sopa de lata cheia de sódio
e abraçar a versatilidade do tomate enlatado, rico em licopeno. Ignorar as refeições prontas ultraprocessadas e optar pela simplicidade nutritiva do feijão. E, finalmente, usar o atum como uma ferramenta poderosa para construir e manter os seus músculos fortes. Lembre-se, nunca é tarde para fazer escolhas mais inteligentes para a sua saúde. O seu corpo aos 60, 70, 80 anos e mais além é um reflexo das pequenas decisões que toma todos os dias. Não se trata de procurar a perfeição, o que pode ser paralisante, mas sim de fazer progressos. Cada pequena troca, cada escolha consciente é uma vitória. É um ato de amor próprio e um investimento no seu bem-estar futuro, na sua independência e na sua vitalidade. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos enlatados o surpreendeu mais, seja pela positiva ou pela negativa? Tem algum tesouro enlatado na sua despensa que eu não mencionei? Partilhe as suas dicas e experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ajudar outra pessoa na nossa comunidade. Ler as vossas histórias é uma das minhas partes favoritas. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver a sua melhor vida, com saúde e alegria, em qualquer idade. Até a próxima. Cuide-se muito bem e nunca se esqueça. A idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias.